E aí pessoal do Radiologando, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu irei demonstrar para vocês como realizar as incidências de rotina para o fêmur. Lembrando que as incidências de rotina para o fêmur são AP e perfil. Mas antes de começar o vídeo, vamos deixar aquele like e você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Me siga também nas redes sociais, @IgorJulioProf, onde você também poderá tirar todas as suas dúvidas, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, ao realizarmos essa incidência, normalmente a gente vai poder realizar dentro de book, uma vez que a distância, ou melhor, a espessura da estrutura a ser radiografada é mais do que 10 centímetros. Segundo Boltranger, qualquer estrutura que tenha mais de 10 centímetros, a gente vai precisar realizar o exame dentro de book. Então, o chassi a ser utilizado por sua vez é o 35 por 43 na longitudinal. Ao realizarmos o AP, a gente tem que centralizar a estrutura ALCM, ou seja, a linha central da mesa, para que a estrutura fique centralizada também com o chassi, bem como a linha do raio central. Devemos colocar o paciente em decúbito dorsal e pedir para que o mesmo desloque a sua estrutura para o meio da mesa. Como a linha do raio central está aqui, a gente vai colocar a estrutura do fêmur nesta linha. Centralizou a estrutura ALCM, a gente vai agora posicionar. Bom pessoal, a distância foco-filme por sua vez varia entre 1 metro até 1,20 m. Eu estou utilizando aqui 1,20 m. Se porventura você tiver alguma dificuldade de centralizar o chassi, você pode colocar a linha do raio central na região do trocante maior, que é um marco topográfico. Então, identificou o marco topográfico, que é o trocante maior, você vai colocar o raio central um pouco mais para cima, para que você possa colocar o topo do chassi para incluir a articulação coxofemoral ou a articulação do quadril. Depois de fazer isso, você vai colocar o raio central coincidindo com o meio do chassi. Depois que você colocar o topo do chassi para incluir a articulação coxofemoral, você vai trazer o raio central para a região de diáfise do fêmur. Lembrando que, normalmente, a estrutura do fêmur é um osso que é muito grande em relação ao corpo humano. E talvez o chassi 35 por 43 não seja o suficiente para você radiografar toda a estrutura, pegando a articulação proximal e distal. Logo, em AP, a gente tem como preferência pegar a articulação coxofemoral e em perfil pegar a articulação fêmur-tibial. Como a gente vai realizar o AP, iremos incluir aqui a articulação coxofemoral até parte da epífise distal do fêmur. Colocado desta maneira, basta agora fazer com que essa estrutura do membro inferior tenha um movimento de rotação interna de aproximadamente 15 a 20 graus internamente, para deixar o fêmur em uma posição AP verdadeiro, desta maneira. Bom pessoal, depois de realizar o AP, a gente agora vai pedir para o paciente ficar levemente obliquado, para que a gente possa obter a estrutura do fêmur em uma posição lateral verdadeira, desta maneira. Pede o paciente ficar um pouco de lado, o membro que a gente não quer radiografar fica em movimento total de extensão e o outro levemente flexionado. Desta maneira, a gente vai incluir a articulação distal, ou seja, a articulação do joelho, que é a articulação fêmur-tibial. Vai tocar no ápice da patela e vai colocar a base do chassi aproximadamente nessa mesma linha e fazer a radiografia daqui para cima, próximo ao terço proximal do fêmur. Bom pessoal, essa é a incidência perfil de fêmur. A distância foco-filme foi mantida, a posição do raio central é na diáfise do fêmur, bem como o paciente ele não deve se movimentar e o posicionamento do paciente é basicamente esse, para que a posição da parte fique de acordo com o que vocês estão vendo aí no vídeo. E a imagem do perfil do fêmur vai sair basicamente essa daí que está sendo mostrada na sua tela. Se você aí ainda tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu mesmo vou responder para vocês. Se você tiver também outras dúvidas sobre outros assuntos,
vai lá, ó, @IgorJúlioProf. Você também poderá tirar todas as suas dúvidas lá comigo, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!